Valu, quando eu recebi, né, vi essas informações na Central da Toca, eu confesso para você que eu fiquei surpresa, porque há tão pouco tempo atrás, ainda depois do jogo contra o Fortaleza, o Leonardo Jardim tocou sobre esse assunto, né? Sobre a questão de querer ter tido mais tempo para poder fazer os testes necessários com relação ao Marquinhos. E por isso ele precisava ali, o Cruzeiro precisava fazer movimentos em que pudesse, né, trazer para dentro da instituição um prazo maior para poder fazer essas avaliações. E aí, a surpresa até um pouco mais, porque a gente está falando de uma semana passada, né? Então, assim, o que de extraordinário acabou acontecendo para que essas novas avaliações pudessem ter passado de uma maneira que acabou aí concretizando, quem sabe, essa contratação. Com relação ao Marquinhos especificamente, se a gente levar em consideração ali a nota, né, Marquinhos convence Jardim. Ele convenceu a pessoa certa, né, que é o treinador. Eu confesso que ele talvez não tenha convencido grande parte dos torcedores, porque é um movimento que a gente tem que levar em consideração financeiramente falando, né? Apesar de ser jovem, apesar de ser também uma posição carente, eu acredito que ele tem assim o perfil no qual o Cruzeiro está em busca, de ser um jogador que joga pelas pontas, de ser um jogador jovem que pode futuramente ainda render frutos financeiros para o clube. De qualquer forma, eu ainda me pego nesse desequilíbrio entre a ambição citada pelo Leonardo Jardim e entrega técnica do jogador. Eu esperava que essa ambição fosse por contratações que tecnicamente sejam superiores a que nós já temos aqui. Isso precisa ser levado em consideração, uma vez que o Marquinhos precisa ainda mostrar muito trabalho para ser o titular do Cruzeiro. Por isso é que eu acho que não houve um equilíbrio entre ambição e qualidade. E isso acabou me surpreendendo de uma maneira até negativa. Eu não faria esse tipo de movimento, estou aqui respeitando o atleta, mas eu ainda não consegui encontrar nele elementos satisfatórios para que o Cruzeiro pudesse concretizar a sua contratação. E aí, Caio, Baú, fiquem à vontade. Cara, assim, eu acho que o mais justo, né, era o Arsenal pagar 3 milhões de euros para o Cruzeiro para ficar com o jogador, né? Mas, já que o Jardim fez essa... ele foi convencido, né, talvez pelos treinamentos, pelo desempenho do jogo. Não sei, é difícil avaliar, porque eu particularmente não vejo nada demais no Marquinhos. Acho que a negociação foi ruim, no sentido de que com 20 jogos você já teria que comprar o jogador. E como a gente está falando de um elenco, né, que tem poucas opções aí na reserva, eu já não acho que o Marquinhos encaixaria nesses jogadores que sejam úteis, né? O jogador é novo, mas rodou vários clubes aí, São Paulo, Fluminense, Arsenal, acho que teve um time na Inglaterra também que ele jogou, e não mostrou nada demais. Eu acho que esses 3 milhões de euros aí caiu do céu pro Arsenal, que vivia emprestando o jogador e ele vivia voltando para lá, e é isso aí. Agora, ver como é que o Jardim vai fazer essa mágica aí, porque ele recuperou vários jogadores que eu também não estava acreditando aí na recuperação, né? Talvez o Marquinhos seja isso. Um outro fator também que eu acho que é importante pontuar é que hoje, né, você não contrata jogador por menos de 3 milhões de euros, né? Jogador principalmente atacante, né? A gente viu aí o Bragantino pagando 5 milhões de euros no Pita, teve o Pulga, que foi 3 milhões e meio de euros também, mas aí esse eu acho que já valia mais a pena, enfim. Do jeito que o mercado tá, eu acho que o Cruzeiro quis se garantir ali, igual foi com o Vidalba. Eu acho que o Cruzeiro nem visava tanto ficar com o Vidalba assim, mas pelo preço, né? O Cruzeiro acabou achando que valeria a pena correr o risco, e pode ser o caso do Marquinhos. Aí eu vou dar o voto de confiança pro Mister, né, para ele fazer essa mágica acontecer e o jogador pelo menos ser útil aí para o elenco do Cruzeiro. Mas, particularmente, eu não tenho
tanta esperança assim, não. O outro clube da Inglaterra, Baú, que o Marquinhos jogou foi o Norwich, né? Ele teve uma passagem bem modesta pelo Norwich. Eu acho que o Marquinhos, com a camisa do Cruzeiro, nesses 4, 5 meses, não fez nada de tão relevante para o Cruzeiro adquirir o jogador. Então, também fiquei surpreso. Acho sim que esse dinheiro poderia ter sido melhor investido. Agora, tem o outro lado da moeda, que até o Baú começou a dizer por aqui. É muito difícil se conseguir bons pontas no mercado, ainda mais dentro daquilo que o Jardim quer. Pontas que sejam jovens, que tenham margem de crescimento, pelo valor que o Cruzeiro pagou no Marquinhos. Isso não justifica a compra dele, mas é algo a se analisar. Falando, por exemplo, de muitos até, já vi aqui no chat alguns falando que compensaria mais adquirir o Marinho Inestrosa do Atlético Nacional. O Marquinhos, ele é mais jovem do que o Inestrosa, tá? E o Inestrosa também é um cara muito rodado aí no futebol. Particularmente, comecei a acompanhar mais o jogador agora na Copa Libertadores da América pelo Atlético Nacional. Eu até cheguei a comentar alguns dias com alguns amigos aqui da própria Samuca TV em off que achava que tinha um hype bem acima do normal em torno do Inestrosa. É um cara que, inclusive, nessa fase de grupos da Libertadores, que agradou muita gente, fez menos gols do que o Marquinhos fez pelo Fluminense na fase de grupos passada. E é um cara que tem meses à frente do Marquinhos. E quando a gente olha para o Marquinhos em comparação ao Inestrosa, o Marquinhos, pelo menos, está mais habituado ao futebol brasileiro, está mais habituado ao Cruzeiro, já está treinado pelo Leonardo Jardim. Então, querendo ou não, ele larga à frente. Estou usando um exemplo porque, querendo ou não, até o próprio Samuca confirmou a informação de que o Cruzeiro estava de olho no Inestrosa. Alguns torcedores gostaram também, mas não tem muita diferença assim de Marquinhos para Inestrosa. Quem pintou o Inestrosa como um novo Arias, reveja os seus conceitos, por favor, porque passa um pouco longe disso. E aí as últimas informações é de que o Atlético Nacional estava pedindo cerca de 5 milhões de euros pelo jogador. Num cara até então de carreira modesta, que viria para ser uma aposta. Então, assim, acho que se o Cruzeiro estava de fato interessado no Inestrosa, mas achou que os valores seriam delicados e nisso preferiu investir no Marquinhos, é justificável. Mas dava para mapear um pouco melhor o mercado, né? Eu ainda espero que o Cruzeiro possa contratar pelo menos um ponta para chegar e jogar, porque o Marquinhos está sendo contratado para ser uma peça de composição. Eu nem acho que ele venha a ter tantas condições, por exemplo, para disputar posição forte com o Wanderson, deve ser um reserva, né? Um cara que joga também pelo lado direito, mas que o Jardim tem usado mais pelo lado esquerdo. Vamos ver se ele pelo menos vai ser útil em termos de composição, mas eu quero que o Cruzeiro vá atrás de um titular. No mundo ideal, que fosse atrás de 2, mas aí, enfim, talvez fugiria daquilo que o Cruzeiro está disposto, né? Eu até falei recentemente lá no canal do Baú sobre o Ramon Sosa, que até atraiu interesse recentemente do Palmeiras. Falam aí de mais de 10 milhões de euros pelo jogador, e o jogador quer a Europa. Então isso dá um pouco do tom da dificuldade no mercado, né? Não justifica a permanência do Marquinhos, mas de alguma forma mostra que o Cruzeiro, se fosse forte por 2 pontas no mercado, poderia ter alguma dificuldade. No mais, fica a confiança no Leonardo Jardim. Eu acho que ele já mostrou o suficiente de que é plenamente possível recuperar jogadores desacreditados. E não vai ser dessa vez que eu vou desacreditar na capacidade dele de fazer com que um ainda jovem Marquinhos seja potencializado. Sobre o Inestrosa também eu concordo que eu não faria esse investimento. É um jogador que tem muito pouco... você tem muito pouco lastro para você investir 5 milhões de euros num atleta que, igual você falou, tem uma carreira muito modesta, né? E assim, a gente está falando de um perfil de contratação de uma posição que a gente tem que dar uma bala de prata, né? Tem que ser certeiro. Se você gasta 5 milhões, igual, por exemplo, o Cruzeiro gastou 6 a 7 para trazer o Fabrício Bruno. Aí é um jogador que é uma contratação certeira. O Inestrosa, eu acho que seria uma aposta, teria que ser um modelo de contratação totalmente diferente, um empréstimo com
com opção de compra ou comprar parte dos direitos ali por no máximo 3 milhões de euros, porque é um atleta que na carreira passou pelo futebol brasileiro no Palmeiras, depois ele acabou indo para a MLS, que é um campeonato que costuma ser bom para atacantes, né? Costuma privilegia o atacante, né? Sai muitos gols. Ele teve uns números fracos por lá também, e aí está tendo uma boa temporada, uma boa primeira fase de Libertadores ali, mas que não me convence. Eu acho que o Cruzeiro pode guardar esse dinheiro aí para dar um tiro certeiro aí em jogadores que pelo menos já tenham se provado aí em campeonatos brasileiros, né? Nível de futebol brasileiro. Boa, vamos lá. Eu estava até pegando aqui quantos jogos o Marquinhos já foi utilizado com o Jardim. Ele começou a ser utilizado com o Jardim ali naquela partida ruim, né? Que foi a estreia do Jardim com derrota contra o Democrata. É um time muito mexido. Tá, ali ele jogou 72 minutos. Depois ele joga um pouquinho contra o América, enfim. Mas eu acho, e nesse tempo o Marquinhos seguiu trabalhando, né? Aí a única partida que ele tem de 90 minutos com o Jardim no comando foi exatamente a vitória do Cruzeiro para cima do Vila Nova, a partida de ida aqui no Mineirão, Copa do Brasil, quando o Cruzeiro venceu 2-0. Aquele dia ele jogou 90 minutos. E voltou a participar muito no último final de semana, né? Ele jogou aqui 67 minutos na vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. São 3 milhões de euros. Eu acho assim, o Jardim está aqui desde 8 de fevereiro, né? O Jardim vai acertar sempre? Com certeza não. Nem o Jardim, nem os grandes técnicos, nem os grandes diretores de futebol pelo mundo afora. Ele, com certeza, está apostando. Ele sabe que o Marquinhos, perdão, ele sabe que o Marquinhos não é o cara que ele precisa para elevar o nível de futebol do Cruzeiro. Mas talvez dentro da ideia de competitividade que ele tem hoje instalada na equipe do Cruzeiro, ele com certeza viu utilidade no Marquinhos para dar esse aval para que o Cruzeiro faça esse movimento. Eu acho que os amigos foram muito felizes quando falaram a respeito dos valores do futebol. 3 milhões de euros é um valor importante, mas não quer dizer que seja um investimento alto e que nós temos 2 caminhos a partir de agora. O jogador, muito provavelmente, diante da notícia, da informação séria colocada lá no Central da Toca, vai ser adquirido pelo Cruzeiro. O Jardim é o primeiro jogador que, de fato, ele está interferindo para que o clube adquira. Muita gente pode falar o Wanderson. O Wanderson não foi um movimento do Jardim. O Wanderson foi uma oportunidade de mercado. Internacional não paga ninguém. Aliás, o Internacional e um bocado de clubes no Brasil, né? É troco na troca. É o escambo do futebol brasileiro. Tirando o Cruzeiro e alguns, tá? Tirando o Cruzeiro, que orgulho poder falar do Cruzeiro certo no mercado, pagando as contas, pagando salário e honrando seus compromissos. Então, o Internacional e outros aí, mas falando do Internacional, que era o dono do Wanderson, querendo levar jogador e devendo o Wesley, se viu uma oportunidade. Aí, o famoso papelzinho chegou lá na mesa do Jardim, ó. Apareceu essa situação aqui, Jardim. Beleza, beleza. Cara, concordo. Né? Ele acabou concordando. Então, mas não foi um jogador assim. Falou, tá, não é aquele cara. O Marquinhos. É mais o perfil, né, Valor? Isso. As características, não o jogador, né? Perfeito, exatamente. Falou, pô, eu preciso de um ponta. Tá, apareceu essa situação. Não custou aos cofres do clube adquirir o Wanderson, né? Custou, evidentemente, o salário. Ninguém, nem relógio trabalha de graça, né? Enfim, então ele está falando do Marquinhos. O contra-argumento, né? Eu gosto do contra-argumento quando alguém fala assim, tá passando pano, igual o digníssimo passou aqui, ó, o Fábio Melo.
passa pano TV é uma vergonha. Não, Fábio Melo. Eu tô pagando para ver essa investida do Jardim. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas agora uma coisa eu te garanto, viu, Fábio Melo? Que eu confio na capacidade de entender necessidades, porque o Cruzeiro não vai conseguir mudar, gente. Todo o elenco suprimir todas as carências nessa janela. Eu adoraria. Eu acho que o Jardim vai dar prioridade naquilo que ele entende que o clube pode fazer nessa janela, e outras situações ele vai tentar usar de uma certa criatividade. E eu não estou dizendo que por eu confiar no Jardim, eu acho que ele vai acertar sempre, não. Agora, ele falou no último jogo que o Marquinhos fez exatamente aquilo que ele queria dentro de campo. Precisa de fazer gol também? Precisa. Precisa de acertar melhor cruzamentos e passes? Precisa. Mas ele cumpriu um papel tático importante. Como disse bem a Amanda, ele agradou quem precisava ser agradado para que ele ficasse. Porque, caso contrário, não pense o torcedor, por mais que a gente apoie, seja apaixonado e ama o Cruzeiro, agradou a torcida. Né? Tem muito jogador que joga para a torcida às vezes, mas não cumpre dentro do campo aquilo que o técnico pede. Ele ganhou o Jardim dentro do campo. É bom que a gente se diga isso. E só o tempo vai dizer. Agora, é preferível, o que é desperdiçável mesmo para terminar, é você pagar 3 milhões de euros em um jogador como o caso do Lautaro, né? Que o Cruzeiro dificilmente vai recuperar isso aí. 26, 27 anos. E pior do que isso só é você gastar 3 milhões de euros ou dólares em um jogador que vai ser emprestado para outro clube e que lá, nesse clube, ele não consegue ser vitrine também. Estou falando sim do Peralta. Então, se o Marquinhos for útil, como o Jardim entende que é útil, e o Cruzeiro fizer esse movimento, eu acho, né, que pelo que fez o professor Jardim agora, ele não é o deus do futebol, não. Mas eu acho que, da minha parte, pelo menos, ele vai merecer um crédito, porque ele, a gente sabe, não é um técnico que a gente possa falar, o que a gente pode falar do Jardim? Ele tem negócio com o empresário? Não tem, né? Tá falando para adquirir o Marquinhos por causa do nome. Também não. Isso quer dizer que ele vai acertar? Não. Mas a minha confiança, eu estou depositando sim no Leonardo Jardim. Espero que o Marquinhos possa jogar, possa ajudar o Cruzeiro e, quem sabe, ser vendido pelo mesmo valor ou até o dobro do valor. Não sei, gente. O futebol é muito maluco às vezes, tá? Só acho que não foi uma decisão do nada que o Jardim tomou. Ele está se baseando em coisas que ele enxerga e eu não consigo enxergar. E estou vindo aqui falar a respeito disso. Da minha parte, fica a torcida para que dê certo, pessoal.